Bom dia, Igreja de Cristo no João 23, a minha saudação aos amados e amadas em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Aqui um texto para a nossa reflexão, Mateus capítulo 26, do versículo 1 ao 5, é um texto um pouco grande, mas eu vou ler esse texto. Diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esse discurso, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Amém? Religião é um negócio complicado. Por isso é que eu tenho medo de religioso. E tenho ensinado aqui nessa igreja e a vocês que nós precisamos ser crentes em Jesus. Crente em Cristo, ele se transforma, ele é feito Filho de Deus segundo a Bíblia Sagrada, tá certo? João capítulo 1, versículo 11 e 12 vai afirmar isso. Somos feitos Filho de Deus porque cremos em Cristo, recebemos Ele como Senhor e Salvador. O religioso, ele é estabelecido sobre as leis, sobre os estatutos, sobre a autoridade do próprio governo, tá tudo ali, está tudo ok, está tudo oficializado, está tudo registrado, é regra, é lei. Então tem autoridade, tem poder. Por isso aqui eu tenho medo de religioso. Eu não tenho medo do Satanás, porque o Satanás nós podemos repreender em nome de Jesus. Mas a um religioso nós não podemos, porque ele entende a Bíblia, ele sabe a Bíblia, ele é escriba, ele é intérprete da lei, ele entende a lei, ele entende a Bíblia, portanto nós não podemos repreendê-lo, porque ele tem compreensão da palavra. Então isso me assusta, porque eles se coluem, os escribas, os fariseus e os anciões, quer dizer, as autoridades, os intérpretes, que são os escribas, fariseus religiosos, os anciões, que era a liderança importante naquele contexto de Israel. Eles se juntam e querem matar Jesus. É claro que Jesus tinha que morrer. Essa é a missão extraordinária de Jesus, é ser crucificado, porque na crucificação ele assume os nossos pecados, somos justificados por esse sangue derramado. E aí ele ressuscita também, é a nossa justificação, ou seja, o sangue é a absolvição do nosso pecado e a ressurreição é a nossa justificação. Sabemos disso, é verdade, Jesus tinha que ser crucificado. Mas o que me impressiona é que quem quis crucificar Jesus foram os religiosos. E se reuniram com dolo, com mentira. Eita Jesus, isso é muito interessante. Religioso mentindo, isso me assusta. Amém? O cristão não mente, o cristão fala a verdade, o Filho de Deus fala a verdade. É a Escritura a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Portanto, não distorce a palavra, não inventa, não cria situações, não faz coisa diferente. É a palavra de Deus a verdade. Mas os religiosos, eles se reúnem com dolo e a finalidade era matar Jesus. Já disse que nós sabemos que Jesus tinha que morrer. Mas o que me assusta é ser os religiosos que quiseram matar Jesus. Amém, queridos? Estou dizendo isso para que a gente preste atenção. Por causa de religião, muita gente já morreu, muita gente já matou. Mas Jesus não matou ninguém. Ele salvou e Ele continua salvando, porque Cristo não é religioso, Cristo é Deus. E nós somos servos de Cristo. Amém? Apesar de termos uma igreja que nos identificamos como Igreja de Cristo no Brasil, e aqui no caso de João 23 em Fortaleza, somos uma igreja, mas precisamos entender isso. Não podemos ser religiosos. Somos cristãos, filhos de Deus, e vamos continuar proclamando essa verdade, essa palavra, a palavra salvífica, a palavra da verdade. Portanto, meu irmão, minha irmã, estou dizendo isso hoje porque ainda hoje os religiosos continuam aí, os escribas continuam aí, os anciões continuam aí e impõem as suas regras, os seus pesos, as suas coisas. Jesus nos traz leveza na alma. Portanto, não seja religioso, sejamos cristãos, crentes em Jesus. Isso custa um preço, tá certo? Os apóstolos morreram, muitos morreram por essa fé, mas ela é a verdade da palavra. Que o Senhor nos abençoe e que nós continuemos a anunciar essa verdade graciosa, que é a palavra de Deus, a verdade do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Hoje à noite acho que tem culto dos jovens, me parece. Amanhã nós temos também culto às 18h30. Que o Senhor nos abençoe e nós possamos adorá-lo aqui nesse lugar, todos juntos. Amém.